Tô gravando esse vídeo pesadíssimo aqui, tá? Porque eu vi a necessidade da existência dele no meu canal. A intenção não é que ele viralize nem nada do tipo. Se uma, duas pessoas conseguirem salvar uma possível vítima, aliás, se eu conseguir salvar uma criança que for com esse vídeo, já valeu muito a pena. Olha, a pedofilia é a parafilia mais conhecida, mais comentada. Fico contente, sim, que hoje nós estamos falando mais sobre isso, mas infelizmente não se fala o suficiente ainda. Eu ainda acho que temos um caminho muito grande para se percorrer em relação a isso, né? Sempre que acontecem apreensões a respeito disso, acontecem algum escândalo, é porque vazou, não é porque está sendo divulgado para as pessoas ter consciência da existência disso. As grandes mídias sociais ainda não permite que a gente patrocine posts a respeito disso, que fale mais sobre isso, mas seguimos aqui fazendo nosso trabalho de formiguinha, tá? Eu acho que o maior medo de um pai, de uma mãe, de um cuidador, de uma tia, de uma madrinha, de um padrinho, de qualquer pessoa que ama uma criança, é que ela seja vítima de um criminoso, principalmente nesse sentido, né, de abuso. Mas primeiro vamos falar sobre como você pode proteger essa criança. Não deixar com pessoas estranhas, não perder a criança de vista. Eu tive uma emergência, deixei dormir na casa de um vizinho. É melhor levar o seu filho. Festas de fim de ano, que dorme um no quarto do outro, etc e tal. Leva seu filho com você. Leva seu filho para sua cama com você. Por mais que ele queira, eu quero dormir com os priminhos e tal, etc e tal. Se tem gente estranha na casa, já liga o alerta. É muito melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, tá? É palavra de pessoa que lida com isso. E eu sei que quem trabalha diretamente com isso, que eu tenho colegas que focam nesse sentido, eu já não foco, né? Minha sexologia clínica ela é mais focada em casais e tal, mas eu pego vítimas aqui também para se tratar por conta de terem poucas pessoas mesmo para tratar do assunto aqui na minha cidade. Mas um pouquinho de pesquisa que você faz, você vai ver que o excesso, ele é muito melhor do que a falta, tá? Isso em ambientes não conhecidos, né? Se você perceber que tem alguém fotografando seu filho ou sua filha, evita postar, não poste, nem de bebê, tá? Nem do seu, sim, de nenenzinho, as partes íntimas do seu filho, tá? Porque existe uma indústria por trás disso tudo que se alimenta disso, que faz coleção. Esses acervos que são apreendidos pela polícia são chocantes e terríveis, mas existem prints, fotos de inocente, de pessoa que postou o menino peladinho lá no tanque, no banheiro, na praia, etc e tal. Outra coisa que eu acho assim que a gente deve repensar muito é a questão, principalmente quem é de litoral. A gente vê muito assim criança sendo incentivada a urinar em qualquer lugar quando tá na praia, né? Principalmente os meninos. Coloca ali pra fora e faz o xixizinho escondido. Vamos parar com essa cultura, porque quando um pedófilo vai à praia, ele tá procurando ver isso. Ele pode fixar no seu filho, ele pode aproveitar um momento de bobeira seu, passar a mão no seu filho, ele pode fingir que é um tio gente boa. Eu não tô aqui querendo botar o terror, gente. Eu não tô inventando, não é clickbait, não é. É um alerta mesmo, porque infelizmente essa porcaria existe, tá? E eu não posso também relatar casos que eu já soube, porque são pesados e eu acho que a função não é essa. A função é alertar. Bota a criança embaixo do braço, não deixa ninguém se aproximar e não expõe a figura dela, porque por mais que a gente ache inocente, bonitinho, nenenzinho peladinho, não sei o que, tem muito criminoso que faz uso disso, que foca uma criança, que pode ter uma fixação justamente no seu filho e querer descobrir seu endereço, etc e tal. Proteja as crianças nesse sentido.
Porque se um adulto, a gente não sai expondo a nossa figura, por que da criança? A gente tem que começar a ter um raciocínio utilizando as mesmas métricas que a gente utiliza para nós adultos, né? Se a gente não se expõe, por que expor uma criança? Não é mesmo? Como que eu vou imaginar que um avô, um tio vai fazer uma coisa dessa? A primeira coisa é desenvolva uma amizade, um diálogo reto com o seu filho desde a barriga. Desde a hora que você tá vendo esse vídeo, independente da idade. Ah, Marcela, eu não conversei, eu não desenvolvi. Nunca é tarde para desenvolver. Desenvolva isso com seu filho, com a sua filha, com a sua afilhada, seja você aquele tio, aquela tia de confiança. Desenvolva isso. Como que a gente faz para desenvolver isso com uma criança? É você guardar os segredinhos dela, por mais bobos que sejam. É você parar, escutar e olhar e considerar o que ela tá falando da mesma forma que você considera um adulto. Porque nós tendemos a não valorizar o que é dito pela criança. Ah, essa criança, né? Você valorizar o universozinho dela, sabe? Ah, ela veio e te contou um segredo da escola e você, ao invés de, ou não dar ouvidos ou achar, né, fútil e tal, não dar muita conversa, ou até pegar e contar para todo mundo numa roda da família. Ai, que bonitinho, fulaninho, falou que dividiu o lanche com não sei quem, se sentiu bem, sabe? Isso faz com que você não desenvolva um bom diálogo com essa criança. É da mesma forma que se ganha a confiança de um adulto, só que dentro do universo e da maturidade que o cérebro daquela criança permite. Tá? Você vai entender já já a importância desse relacionamento, tá? Porque ele é base de tudo. Ele também te ajuda a você já falar sobre consentimento e limites corporais com a criança. Mesmo com um bebezinho de meses, você deve pedir licença para mexer na fralda, falar com ele ou com ela. É só a mamãe e o papai quem te dá banho que pode mexer aqui. Isso aqui, dá nome aos bois, isso aqui é o pênis, isso aqui é a vulva. É só a mamãe que pode mexer, é só a mamãe ou o papai. É só quem, né, te faz a higiene. Quando você crescer e conseguir se lavar sozinha, é só você que pode mexer e quem você autorizar. Esse tipo de coisa, tá? Outra questão muito importante, só as partes íntimas, Marcele. Não, a gente tem que parar com essa cultura de obrigar as crianças a abraçar, a beijar, a ter contato físico com qualquer um. Nós estamos ensinando para essa criança que qualquer um tem o direito de ter contato com o corpo dela. Isso gera, além de adultos que não valorizam o próprio corpo, que não entendem a sua própria autoimagem, gera pessoas inseguras de si mesma, com muita distorção de imagem, com N coisas. Então, além de proteger a saúde emocional do seu filho e da sua filha, fazendo isso, você vai estar ensinando para ela que o corpo dela é ela que manda. Que não pode vir alguém e encostar, ok? Eu disse, é importantíssimo para isso tudo funcionar que você tenha um relacionamento estreito, porque você falar essas coisas não impede de um criminoso ir lá e fazer algo de ruim. Porém, essa criança não vai ter vergonha de procurar. Essa criança, ela não vai se sentir não acolhida, ela não vai se sentir não levada em conta se você tem um bom relacionamento com ela, se você é a base de confiança dela. Para se acontecer, você saber agir. Aí a gente entra em outro ponto, que é a desacreditação da criança. Muita gente, infelizmente, ainda desacredita a criança, por não ter desenvolvido um bom relacionamento ou muitas vezes para não causar nenhum dano na família. A própria criança também tem uma barreira de contar com medo de que aconteça alguma coisa na família quando se fala de alguém conhecido, né? Como se ela fosse culpada. Então, os próprios adultos já meio que fazem um movimento quase que inconsciente de deixa isso pra lá, não mexe com isso não, ou então eu vou tirar minha filha do meu filho do convívio desse abusador, mas eu não vou falar nada, eu não vou denunciar, eu vou deixar pra lá. É quando você se cala que esse tipo de crime se fortalece. Aliás, é por isso que ainda acontece. Lógico que quem quer cometer um crime, quem é um abusador,
vai fazer invariavelmente, vai. Só que a gente consegue minimizar isso. A impunidade é um reforçador gigantesco para quem tem esse tipo de parafilia. Então, por mais que vai dar trabalho, por mais que vá bagunçar a vida, eu te encorajo a denunciar, sabe, a quebrar o pau mesmo. Se for para dar um baque na família, que dê, porque a criança ela não pode ser desconsiderada, ela não pode ser vítima duas vezes. E o que já me lembra alguma outra situação muito recorrente. No ponto de vista dos adultos, tinha até um bom relacionamento, uma boa abertura, a criança foi educada, foi ensinada, etc e tal. E anos depois, a pessoa, às vezes até adulta, adolescente ou a criança resolve falar. Aí o que acontece? Mas por que você não me contou na época? Por que você tá só me contando isso agora? Mas não faz sentido. Provavelmente isso é mentira, ou então você gostou, etc e tal. Sempre que uma pessoa sofre um abuso, independente dessa parafilia ou de outra, a primeira coisa é a pessoa se sentir envergonhada, tá? Porque ela fica ali passando onde foi que ela errou para aquilo ali acontecer. Porque a nossa cultura machista culpabiliza, sim, a vítima. Ah, ela provocou, olha a roupa que ela tava, não sei o quê. E isso fica introjetado na mente da pessoa, principalmente das crianças. As crianças são Ctrl+C, Ctrl+V purinho. Elas ficam ali olhando. Então, não desacredite uma pessoa que conseguiu contar anos depois. Provavelmente ela guardou tanto sofrimento, tanta dor, ela teve tanta consequência emocional para lidar durante anos e anos e anos e anos, que eu acho que minimamente nós devemos acolher essas pessoas, essas crianças, adolescentes que resolveram falar. E isso, enfim, esse assunto é muito extenso, eu gravaria, sei lá, uma aula de umas 5 horas sobre isso, porque é muito pormenor. É muita questão, é muito tabu, é muito tá, mas e se? Tá, mas e assado? Porque a sociedade não tá pronta para pegar essas pessoas que dão vazão a esse tipo de desejo e colocar elas no devido lugar delas, de tratar as vítimas como elas devem ser tratadas. Então a gente meio que bota um negócio dentro de uma caixa escura e problema de quem viveu isso, né? Inclusive, quem já viveu isso sabe como que é dolorido. E as consequências para a vida adulta são múltiplas, tá? Ah, então a criança vai ter tudo isso? Todo mundo vai ter tudo isso? Ah, eu conheço uma pessoa que foi e não aconteceu nada. São múltiplas e são diferentes para cada pessoa. No geral, são consequências emocionalmente muito pesadas. Problemas de ordem sexual, de intimidade, problemas de relacionamento, de confiança, de autoimagem. Sim, são inúmeros, múltiplos, mas é uma consequência, é um fardo muito pesado para aquela pessoa carregar para o resto da vida dela. Mesmo a gente acolhendo, dando todo o suporte, aquilo ali é pesado de carregar. Por isso que a gente precisa urgentemente colocar a população inteira, colocar todo mundo para lutar contra isso, para falar sobre o assunto, para falar sobre isso na mesa de jantar, para virar para uma criança de 3 anos, olha, se alguém encostar em você, você pode contar para mim, que eu vou lá, eu vou brigar. Não pode, isso é feio, é só você que pode encostar no seu corpo. A mamãe e o papai vão lavar se você deixar, sabe? Porque a gente pega o assunto e esconde embaixo da mesinha e os casos em off, no consultório, vão aparecendo, vão pipocando. Isso deixa a gente como profissional de saúde com um sentimento assim de estar enxugando gelo, de o que eu tô fazendo aqui? É muito complicado, tá? Mas não vou entrar nisso agora, não. Ah, Marcele, então essas pessoas são monstros que merecem falecer, ser expostos em praça pública, etc e tal, etc e tal. Meu eu, Marcele, responderia que sim, tá? Porém, por se tratar de uma parafilia, ela tem tratamento e controle, ok?
Mas ela tendo tratamento e controle, nós sabemos que a pessoa que não trata e que não controla, que dá vazão a isso, ela é uma criminosa. Ela não está isenta dos âmbitos legais da lei. Por mais que tenha atestados de insanidade, atestados 1000, né? Porque quem tem condições financeiras arrumam milhares de atestados para justificar fugir da prisão, das consequências, etc e tal. Infelizmente, né? Eu posso convidar minha amiga advogada para a gente conversar sobre isso se o assunto render aqui, tá bom? Se você quer que eu chame, comenta aqui embaixo. Mas não isenta, sabe? Se você se pegou desejando uma criança, pensando nisso, ou alguém te confidenciou isso, vai fazer um tratamento. Conta para um terapeuta especializado em sexualidade, porque existe formas de você controlar isso, ok? Porém, se já houve ato consumado, se você já fez, etc e tal, infelizmente você é um criminoso ou uma criminosa, tá? Infelizmente, pelo código de ética do psicólogo, nós podemos atender essas pessoas, mas se a gente não denunciar, a gente se torna cúmplice desses crimes. Então, o correto a se fazer é se entregar para a polícia, tá? Pagar pelas consequências dos seus atos. Réu confesso, né? Geralmente tem uma pena menor e assim que você pagar pelos seus atos, você se tratar. Se não aconteceu ainda, se não, né? Se você tá lutando contra isso, não luta sozinho ou sozinha. Procura ajuda de um profissional especializado. Mas assim, tô falando chovendo no molhado, tô falando aqui porque eu acredito que quase ninguém que tem esse tipo de fetiche, de desejo, essa parafilia, vai assistir um vídeo desse até aqui 20 minutos, 18 minutos, né? Eu acredito que quem está assistindo até aqui é porque quer proteger o filho, quer proteger a filha, quer proteger um sobrinho, um afilhado, etc e tal. Tem amor pelas crianças. Você percebeu mudança de comportamento, medos excessivos, a criança não tira a mão ali da parte íntima, você foi lavar, ela não deixou, ela gritou, deu uma coceirinha diferente, faz body scan na criança, olha tudo, viu alguma coisa diferente, procura o conselho tutelar, procura o pai e a mãe, não deixa a criança sofrendo, não deixa essa criança ser vítima, tá bom? Porque assim, eu acho que uma das maiores crueldades que podem existir na humanidade é isso. Eu desconheço coisa maior. Provavelmente pode ser que apareça. Se você precisar conversar de alguma coisa, eu estou presente nas principais redes sociais, Instagram, eu tenho site, TikTok, mas o que? Tem e-mail, tem várias formas de conversar comigo aqui nos comentários também. Eu vou estar à disposição, tá bom? Acho que é isso que eu falei tudo. Eu não quis nem escrever roteiro para fazer esse vídeo. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Provavelmente o tema de março vai ser mais leve. Tchau, tchau.